E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, no vídeo de hoje é um vídeo sério. Esse vídeo é para você, aluno, que realmente tá querendo aprender inglês, que quer saber dos detalhes. Isso aqui, né? Se você quer direto a parte do conteúdo, adianta o vídeo, mas essa parte aqui é bastante importante. Veja comigo se não é. Isso aqui sempre vai estar presente no inglês. O have been, o have. Eu vou falar brevemente sobre o drama que isso causa na vida dos alunos. Cada idioma, né, tem a sua dificuldade. Por exemplo, eu também já estudei alemão, aí você fica lá nas dificuldades das declinações, e aquilo é um inferno, é uma coisa que parece que não passa nunca, você não vai entender nunca. Uma forma muito prática de entender como utilizar o have been, ou have, ou algumas variações que você vai ver no conteúdo desse vídeo, é através de exemplos. Ponto. Por que eu estou falando isso? Porque você vai aprender essas formas aqui estanque. Pega o seu caderninho para você ir anotando junto comigo, onde eu vou lendo, vou comentar e vou falar a tradução e vou dar alguns toques. E eu te convido para você também colocar nos comentários outras formas, outras variações em cima desses exemplos que eu coloquei aqui, tá bom? E se você quiser mais informações sobre as minhas aulas, acesse o link na descrição, que tem uma oportunidade muito legal lá de você adquirir em 12 parcelas no boleto ou no cartão. O curso está bombando aí, todo dia vem gente, um monte de gente falar comigo e é muito legal esse contato com os alunos. Então, chega de conversa, deixa seu like aí se você curte meu conteúdo e vamos direto para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Vamos aprender aqui na prática com alguns exemplos de como utilizar o have been. Minha recomendação, como eu falei, pega o seu caderninho, vai anotando essas coisas para você criar suas variações, porque uma maneira muito prática de aprender isso é com exemplos práticos. Então, alguns exemplos que podem te ajudar na prática. Primeiro, muito simples. Hey, how have you been? I've been pretty good. Então, hey, how have you been? É simplesmente uma maneira de você cumprimentar a pessoa. Somente isso. Seria o equivalente ao how are you? Né? Então, eu falo assim, hey, how have you been? Como você tem passado? I've been pretty good. Eu tenho passado muito bem. Aí você fala assim, nossa, mas que maneira estranha de cumprimentar. Não, é muito comum. Você fala assim, hey, how have you been? Se você não vê a pessoa durante um tempo, né? Como é que você tem passado? Next example, próximo exemplo. Have you heard about Harry? Você escutou alguma coisa sobre o Harry? A tradução aqui, como diz lá o nosso querido Humberto Eco, é sempre uma negociação. Então, me permita aqui, se a tradução não for muito precisa, até porque o present perfect, o present perfect continuous, tem professores que falam, não tem equivalente no português, então a tradução nem sempre vai ser spot on. Né? Mas certamente você vai captar o sentido. Have you heard about Harry? Você tem escutado a respeito do Harry? Você já escutou sobre ele? No, I haven't heard of him for a very long time. Ou seja, não, eu não tenho escutado nada sobre ele durante muito tempo. Então anota aí, porque esse have you heard é muito bom. Você vai escutar várias vezes essa coisa do have you heard. Have you heard? Você escutou sobre o Paulo? Have you heard about Paulo? Have you heard about Sam? Have you heard about John? Etc. Outro exemplo, numa outra categoria. Olha só. Have you ever been to New York City? Você já esteve na cidade de Nova York? Uma atenção aqui, como eu falei, o conteúdo aqui vai ser um pouco denso, mas vamos lá. É muito comum os alunos falarem assim, eu moro, sei lá, em tal lugar, city, e sempre colocar city or city in American English, no inglês americano, ao final das coisas, né? Mas nem sempre é cidade. Por exemplo, você tem o estado de Nova York, New York State, que é o estado de Nova York, assim como tem o estado do Rio e tem a cidade do Rio. Então, nesse caso, é New York City. Não vai sair colocando city aí em tudo que é canto, não. So, have you ever been to New York City? Você já esteve na cidade de Nova York? Yes, I've been there several times. Sim, eu estive lá várias vezes. Several times são muitas vezes. Então vai anotando seu vocabulário aí para você aprender, tá? Pra gente ter um tempo produtivo aqui juntos. Has she ever been to New York City? Praticamente a mesma pergunta, só que com uma pessoa diferente. Então essa é uma flexão do verbo, uma flexão verbal.
Has she ever been to New York City? Está falando de uma outra pessoa. Ela já esteve na cidade de Nova York? E aí você fala assim, I don't know if she's ever been there. E esse I don't know tá aqui IDK, que significa I don't know, né? E eu coloquei aqui de propósito para ser a teachable moment, né? A teachable moment, para ser um momento ensinável, como se diz em inglês, a teachable moment. Está escrito correto? Teach, yes, teachable moment. I don't know if she's ever been there. Então, eu não sei se ela já esteve lá. E como estamos aqui fazendo juntos, eu posso falar assim, I don't know if she's ever been there before. Né? Aí você fala assim, mas porque soa bem. Olha como seu inglês vai ficando elegante quando você vai colocando esses elementos, né? I don't know if she's ever been there before. Eu não sei se ela já esteve lá antes. Continue. Tell me, have you been hanging out with Sam? Tell me, have you been hanging out with Sam? Eu recomendo que você utilize bastante esse tell me. Ou seja, conta pra mim, diz pra mim. Né? Conta pra mim. Have you been hanging out with Sam? Hanging out, pessoal. E eu coloquei aqui vários detalhes assim pra gente ir aprendendo, várias palavrinhas pra gente ir aprendendo juntos. Hanging out é uma coisa tipicamente americana, eu poderia dizer, que é no sentido assim de você ficar, se divertir com a pessoa, sair com a pessoa, tomar um café, dar uma volta. Isso em inglês é hang out. Então, tell me, have you been hanging out with Sam? E aí fala, not really, we're not friends anymore. Ou seja, not really, na verdade não. Nós não somos amigos mais. E esse not really também é uma resposta que você utiliza quando, como eu posso dizer assim, você não quer dar um não de cara, né? Você fala assim, not really. Então é muito útil, muito útil. Where are the McCoys? Where are the McCoys? Onde estão os McCoys? Esse apóstrofe S aqui, olha quanta coisa a gente vai aprendendo nessa aula além do have been, ou do have, como auxiliar. Quando você utiliza aí o apóstrofe S num sobrenome, significa uma família, né? Então, nesse caso, é Where are the McCoys? Onde estão os McCoys? E aí você fala assim, They have been traveling since October. Eles estão viajando desde outubro. Outro exemplo. For how long have you been a teacher? Por quanto tempo... Olha que frase útil essa aqui, ó. Olha que trecho útil. For how long? Por quanto tempo? For how long have you been a teacher? Por quanto tempo você é um professor? Há quanto tempo, né? Faz quanto tempo que você é um professor? Olha como às vezes enrola essa tradução. E aí você fala assim, I've been a teacher for the past 11 years. Ou seja, eu sou um professor pelos últimos 11 anos. Então, assim, tipicamente na gramática é falado que esse I've been, que ele significa algo que aconteceu lá no passado e que ele continua acontecendo até agora no futuro, né? Então, assim, I've been a teacher for the past 11 years. Um outro exemplo, já que estamos aqui, eu poderia colocar assim, I've been teaching for a long time. Claro que eu estou exagerando esse O aqui, né? For a long time. I've been teaching for a long time. Eu ensino por um bom tempo. Next one. Próximo, você pode falar assim, have you heard anything about Bolsonaro lately? Olha que polêmico. Have you heard anything about Bolsonaro lately? Ou seja, você tem escutado alguma coisa a respeito do Bolsonaro ultimamente? Esse lately também é uma palavra para a gente guardar no coração, porque é muito útil. Yes, he's been all over the place. E esse all over the place é uma expressão. Fala assim, ele está em todo lugar. Está em todo lugar. Ele está no Twitter, está no Facebook, está na TV, etc. Outros exemplos agora fora de perguntas. I've been working with Tony for 5 long years. Ou seja, eu tenho trabalhado com Tony. Tony em inglês é uma abreviação, né? É um nickname para Anthony. Antônio em português, né? Então, I've been working with Tony for 5 long years. E quando você bota assim, long years, né? 5 long years significa, olha, um tempão. Ou seja, esse Tony deve ser difícil de aturar. Então, vamos lá. É positive. Alguns exemplos agora aqui no positivo, negativo e in question.
Então, positive, você pode falar assim: You have been waiting here for 2 hours. Ou seja, você tem esperado aqui, você está esperando aqui por 2 horas. Isso você é afirmativo, affirmative. Positive, você está afirmando. Question, a mesma coisa, só que em forma de pergunta. Have you been waiting here for 2 hours? Have you been? Repete comigo. Have you been waiting here for 2 hours? E aí, olha que interessante que é essa pronúncia, né, do inglês americano, porque eu escrevi, por assim dizer, waiting, mas você fala waiting. Então esse T tem som de R, sim, né? Have you been waiting here for 2 hours? Você está esperando aqui por 2 horas? Negative. Então a forma negativa, mesma coisa, forma negativa. I have not been waiting here for 2 hours. Eu não estou esperando aqui por 2 horas. E aí você fala assim, nossa, mas essa construção não é exatamente de você falar assim, você não está esperando, porque isso poderia ser you are not waiting here for 2 hours. Exatamente. Mas eu estou exemplificando aqui um uso possível do present perfect. É importante lembrar também, enquanto eu vou passando aqui para o próximo exemplo, vai me escutando. É importante lembrar também, pessoal, que é muito comum, os alunos comentam comigo, falam assim, não, mas é a única forma de dizer, você só pode falar assim, não tem nenhuma outra forma possível. E não, assim como no português, né? Lembra lá no início da nossa conversa, da nossa aula, que eu coloquei assim, how have you been? Vamos voltar lá rapidamente. How have you been? Ou seja, como você está? No português a gente não tem também como você está, tá tudo jóia, tudo em riba, tudo legal, coé, depende de onde você está. Então você tem aí várias formas de falar a mesma coisa, também em inglês, né? Então no português ou no inglês tem várias formas de falar a mesma coisa. Vamos lá, vamos prosseguir aqui com o exemplo. Vamos descer rapidinho. Ok. Why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? Então, por que a Nancy não está tomando os remédios dela pelos últimos 3 anos? Pelos últimos 3 dias, quer dizer. Why has Nancy not been taking her medicine for the last 3 days? E aí a resposta, uma possível resposta aqui dentro do exemplo, é she's been taking another medicine because she's got a different prescription. Ou seja, ela está tomando um outro medicamento porque ela está com uma prescrição diferente. Então, pessoal, algumas dicas rápidas. Eu tenho também, se você quer se aprofundar, bota aí no YouTube. Present Perfect Nidec, que certamente você vai achar outro vídeo meu falando sobre isso, de uma maneira um pouco mais técnica, se eu não me engano. Eu não lembro, que faz 3 anos eu acho que eu fiz o vídeo. Mas assim, 2 dicas rápidas para você assimilar esse conteúdo. Eu recomendo que você escreva tudo, faça flashcards, pegue isso e faça outros exemplos para você realmente assimilar. Eu estou subindo aqui para... Aqui, ó, eu botei aqui, ó. Have you heard anything about Bolsonaro lately? Bolsonaro você pode botar aqui, sei lá, uma coisa mais divertida. Justin Timberlake. Timberlake. Você vai substituindo. Timberlake. Have you heard anything about Justin Timberlake lately? Então, assim, você vai substituindo, né? Esse lately, ele também pode virar recently, né? Então, é muito inteligente. Aliás, existem métodos inteiros de aprendizagem de um novo idioma que eles se baseiam inteiramente Eu falei isso uma vez com um poliglota muito interessante, que ele falava 10, 15 idiomas, e ele falava assim, não... Eu perguntei, como é que você fez para aprender isso tudo? Ele falou assim, método de substituição. Então ele pegava uma coisa, substituía, pegava outra, substituía, pegava outra, substituía, e olha, você pode aprender muita coisa quando você aprende uma estrutura e você vai substituindo, adicionando coisas do seu jeito, tá? Então, utilize a parte dos comentários para ousar e arriscar e tentar fazer aí novas possibilidades dentro desses exemplos aí que eu te passei. E se você tem interesse aí, faz o meu curso. Acho que vou colocar a vinheta aí depois, você vai ver mais informações. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec. E até a próxima.